a vulnerabilidade narcísica e as distorções da consciência de alteridade. Então, o que acontece? A nossa vulnerabilidade narcísica nos mantém numa situação de vulnerabilidade, como o próprio nome já diz, de fragilidade, né, em relação ao outro. Quem não sabe, a consciência de alteridade é a consciência do outro. Alter é o outro, né? A consciência de alteridade é a consciência do outro. Desse outro que também habita em mim, que é o meu inconsciente, são aspectos meus que eu desconheço, que aparecem nos sonhos, aparecem também projetados nas pessoas, a minha própria sombra é o outro em mim, e essa consciência de alteridade também é o outro propriamente dito, aquele com o qual me relaciono. Né? Então, estamos num momento em que a psicologia relacional está sendo o que tem sido de mais falado, porque quem vai para a análise vai falar da sua relação com o outro. É isso que faz com que as pessoas se motivem para viver, e é isso que faz com que as pessoas sofram também e procurem análise, porque essa consciência de alteridade, ou esse vínculo da alteridade que vem desde o bebê com a sua mãe até os últimos dias de vida de alguém, é o que é mais importante para todos nós. Estamos intimamente ligados ao outro, ou aos outros. E somos muito vulneráveis narcisicamente ao outro. Então, a consciência de alteridade e a vulnerabilidade narcísica é o nosso tema de hoje. Tá. Deixa eu apertar. Aí? Tá. Então é assim, vou falar mais alto. Tenho trabalhado com 3 grandes autores. Primeiramente com o Jung, né? O segundo com o Winnicott e também com Hans Kohut. A psicologia analítica integrativa inclui na grande psicologia analítica esses 2 grandes mestres da psicodinâmica. É muito interessante a gente pensar na teoria do desenvolvimento do Winnicott, porque, como temos visto até no nosso cenário político, o desenvolvimento, o amadurecimento emocional não é para todo mundo. Temos visto pessoas de extrema importância, em cargos extremamente elevados, agindo como crianças que roubaram o brinquedo dela. Então, outro grande pensador da psicanálise é o Hans Kohut, que trabalha a psicodinâmica, trabalhou profundamente as questões do narcisismo. Então, eu entendo que, integrando na psicologia do Jung, né, a psicologia do inconsciente profundo, a psicologia dos arquétipos, a psicologia do inconsciente coletivo, das imagens, do desenvolvimento da consciência, da chegada na consciência de alteridade, e se integramos a psicologia do amadurecimento e a psicologia do Hans Kohut, vamos ter uma psicologia de profundidade que vai nos ajudar na clínica, vai ajudar nossos pacientes, e a minha luta tem sido essa. Como é que muda? Eu só vou aprender aqui uma coisa do computador, pessoal, me desculpa. Qual eu aperto essa aqui? Sim. Tá. Então é o seguinte, o que eu observo, inclusive nas pessoas que se dedicam à psicologia,
é um grande desconhecimento do conceito de narcisismo, né? Assim, de um jeito mais informal, essas pessoas tendem a reduzir só os aspectos patológicos, tal pessoa narcisista, né? Porque faz muita ginástica, porque se preocupa muito com o cabelo, etc. E tal. Mas o nosso psiquismo é regido pela estrutura narcísica. Em boa parte da nossa subjetividade, ela é desenvolvida, estruturada pelo nosso narcisismo. A gente muda de ideias, nós todos somos, então, completamente narcísicos nessa perspectiva da subjetividade. Os sonhos falam só do sonhador, quer dizer, então os sonhos também se voltam narcisicamente para o sujeito que sonhou, né? Então a questão do egoísmo, todas essas questões narcísicas permeiam a subjetividade humana. Então o calcanhar de Aquiles do ser humano é seu narcisismo, isto é, o nosso ponto vulnerável. Numa análise de profundidade, nos deparamos, então, com nossas grandes questões, com as nossas grandes feridas. Essas nossas grandes feridas, elas são de origem narcísica. Talvez o grande mito do homem moderno, ou pós-moderno, seja o de Eco e Narciso, porque a vulnerabilidade narcísica, que na grande maioria das vezes, leva a pessoa à análise também. Então, nós estamos percebendo que o Narciso, né, a potência do narcisismo, ela foi ganhando forma nas pessoas, né? As pessoas estão muito voltadas para autoimagem, muito voltadas para a ideia do próprio corpo, para a imagem do próprio corpo. Nós estamos vivendo um momento em que a própria cultura se rendeu ao narcisismo. Então, a estetização, o cuidado, o botox, os silicones, botox, silicones, as ginásticas, as dietas, que aparentemente falam da saúde, mas na verdade elas estão todas muito mais focadas na estética do que propriamente na saúde. Esse ideal narcísico tomou conta de toda a nossa cultura, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou pedir aqui para vocês, vou pedir para a Alexandra, se ela conseguir, ler o mito de Eco e Narciso, e depois eu vou tentar falar um pouquinho desse mito para vocês. Tá? Vamos dizer que o mito do Eco e Narciso, então, é o mito, no meu entendimento, mais importante para a análise. Quando descobriu que Eco estava a serviço de Zeus para enganá-la, Hera condenou-a a não mais falar. Eco repetiria somente os dois últimos os sons das palavras que ouvisse. Eco, como outras ninfas, estava apaixonada pelo mais belo dos jovens, Narciso, tão belo que competia com os deuses em beleza. Quando ele nasceu, sua mãe, Liríope, perguntou ao adivinho Tiresias se o filho teria vida longa. Ele respondeu: se ele não se vir. A certa altura, Narciso se perdeu dos companheiros de caçada e começou a gritar pelos amigos: ninguém me escuta! Eco ouviu e disse: escuta, escuta. Eco tenta uma aproximação e Narciso a repele friamente. Antes morrerei que amor nos una, diz o jovem. Eco se isola e se fecha em uma imensa solidão. Por fim definha, transformando-se num rochedo. As demais ninfas, irritadas com a insensibilidade de Narciso, pediram vingança a Nêmesis, que prontamente
condenou-o a amar um amor impossível. Ele se debruçou sobre o espelho imaculado das águas e viu-se. Viu a própria imagem refletida no espelho da fonte. Viu-se e não mais pôde sair dali. Apaixonara-se por sua imagem. Nêmesis cumpria a maldição anunciada por Tiresias. Procuraram-lhe o corpo. Havia apenas uma delicada flor amarela. Era o narciso. O arquétipo de Eco Narciso. Eco não tem voz própria, só está para o outro. Narciso não vê o outro. Ama sua imagem. Neste casal, a patologia narcísica de ambos impede a instauração de um vínculo de alteridade. É importante que a gente lembre que o arquétipo de Eco Narciso não é exatamente, unicamente patológico como é no mito. Todo casal, todo relacionamento entre amigos, todos os relacionamentos humanos que nós podemos pensar, eles envolvem o arquétipo de Eco e Narciso. Num determinado momento, eu escuto, empatizo o que a pessoa tem para me contar. Num outro momento, ela vai me escutar, eu vou narcisar, eu vou falar das minhas questões e espero que ela seja eco, que ela empatize o que eu estou falando. Todas as relações, então, são permeadas desses dois grandes arquétipos, o arquétipo de Eco e o arquétipo de Narciso. Todo o desequilíbrio dos relacionamentos humanos estão todos eles ligados a essa esfera de Eco e Narciso. Geralmente, as pessoas tendem a polarizar numa dessas polaridades. Ou são narcísicos demais, né? São narcisistas demais, ou ecoístas demais, quer dizer, deixam de narcisar quando é importante narcisar, ou deixam de ecoar quando é importante ecoar. Assim, o equilíbrio dessas polaridades eco-narciso é o que vai garantir um relacionamento equilibrado na medida do possível, né? Os relacionamentos homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher, não importa. Todo relacionamento em que essas esferas estiverem muito polarizadas, vamos ter um relacionamento imaturo, unilateral e fadado ao insucesso, né? Quer dizer, Eco não tem voz própria, quer dizer, ela fica unilateralmente voltada para o narcisismo do outro. Narciso não vê o outro, ama só a sua imagem. Vamos pensar assim, pessoal, que alguém, quando vai para um trabalho longo de análise, a sua grande questão é desenvolver a consciência da alteridade, a consciência do outro. O analista percebe que o seu paciente está em equilíbrio, que ele já fez um bom percurso na análise, quando ele tem o outro integrado na sua consciência. Quando ele sabe escutar, quando ele sabe empatizar, quando ele sabe escutar a si, quando ele escuta os seus próprios sonhos, quando ele entra em contato com esse outro misterioso dentro dele, daí podemos observar que essa pessoa desenvolveu aquilo que também é de extrema importância para uma análise, que é todo o processo de elaboração. Então, o que nós vamos fazer na análise? Vamos aprender a elaborar. O que é elaborar? Né? Elaborar vem de labor, labor de trabalho. Trabalho com as minhas inseguranças, trabalho simbólico com a minha raiva, com o meu ódio, com o meu amor, com a minha vida erótica. Vou aprender a conversar comigo numa relação de alteridade com o meu analista. Então, quando vamos para a análise, vamos desenvolver a nossa consciência de alteridade.
quando nós vamos para uma análise, vamos desenvolver a nossa capacidade de elaboração. E quando vamos para a análise, vamos observar as nossas feridas narcísicas, as nossas questões que dificultam o nosso vínculo de alteridade com o outro. Mas por que dificultam? Porque quando eu tenho uma ferida narcísica, eu tenho uma defesa que a mantém protegida, né? Quando eu tenho uma defesa protegendo uma ferida narcísica, eu tenho uma distorção do outro. Tudo que o outro fala pode me afetar nessa minha ferida e nessa minha distorção de consciência. Na análise, então, eu vou aprender a fazer um mapa topográfico da minha psique. Eu vou aprender a observar onde estão meus grandes complexos, onde estão as minhas grandes defesas, onde estão minhas grandes distorções de consciência, como está a relação da minha psique com o meu corpo, como está a minha relação com o meu superego ou com o superego cruel. Quando eu tenho pouco contato com a minha própria consciência, eu não faço diferenciação entre o meu eu e o superego. O superego também, o meu crítico interior, também é o outro, né? O meu corpo também pode ser o outro, né? Quer dizer, então o eu, a consciência, fica entre esses opostos. O ego fica entre o corpo e o superego. As pessoas, quando vão para a análise, muitas vezes estão com o ego amalgamado ao superego. Quer dizer, elas se comportam ainda como crianças. Elas ainda não têm autonomia de voo. Elas ainda permanecem numa polaridade infantil. Esse superego vai estar sempre projetado no outro. Nunca ninguém vai falar, olha, meu superego está me achando isso. Está achando isso ou aquilo. O superego vai estar sempre projetado fora. Só depois de um bom tempo de elaboração simbólica, de análise, é que a pessoa vai entender que ela tem um outro dentro de si, que é o seu superego. Daí ela vai começar a ter uma relação de alteridade também com esse superego. Vai começar a conversar com ele, vai começar a concordar ou discordar dele, vai buscar uma autonomia em relação a ele. Assim como essa pessoa em análise vai buscar entrar em contato com seus símbolos, né, que vão vir dos seus sonhos, das sincronicidades, do seu corpo, das suas doenças, das suas somatizações. Ela vai aprender a simbolizar. Então, esse contato de alteridade com o meu corpo, com o meu superego, com os meus símbolos, é uma relação de alteridade. Isso é fácil? Não. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é bem mais difícil, né? Então, assim, é muito importante que a gente perceba que as defesas narcísicas são muitas vezes muito fortes. A própria análise não dá conta, né? As defesas as defesas inconscientes, elas têm uma potência incrível, e o ego acaba se identificando com essas defesas e muitas vezes não entra em contato com a ferida. E isso impede com que a pessoa desenvolva a sua capacidade de elaboração simbólica. Então, são essas questões. Análise, lugar da elaboração, lugar da observação das nossas feridas narcísicas, fazer o mapeamento dos nossos complexos, desenvolver a nossa elaboração simbólica, desenvolver uma observação simbólica das nossas doenças, das nossas somatizações, nos abrir para a realidade do outro, entrar em contato com a nossa sombra, entrar em contato com o nosso eu reprimido. Então, essa consciência de alteridade nos faz só com o outro de fora, mas com vários aspectos que são o outro dentro de mim mesmo. O analista trabalhará sempre com os distúrbios da alteridade,
que são os que se instauram nos relacionamentos afetivos. A consciência de alteridade só se torna mais plena quando questões narcísicas oriundas das relações traumáticas da infância se tornam mais conscientes na análise para o indivíduo. Quando pensamos que alguém amadureceu em seu processo analítico, é porque desenvolveu uma estrutura narcísica mais organizada e menos dependente do olhar do outro. Então, o que nós podemos pensar é que o ponto que iremos tratar numa análise são os distúrbios da alteridade, que se instauram nos relacionamentos afetivos. Então, esses distúrbios são oriundos dos nossos complexos. Esses nossos complexos se estruturam por traumas, né, por relações de falta de empatia por pais imaturos, com pai e mãe, um dos dois pouco empático, pouco amadurecidos para dar o egoísmo necessário para o desenvolvimento narcísico de seus filhos. Assim, o nosso eu, ele não é coeso, ele tem aspectos que são pouco desenvolvidos. É como se fosse um bairro mais periférico, com menos infraestrutura, de uma cidade que tem uma estrutura mais desenvolvida, um comércio mais organizado, as pessoas conseguem dialogar melhor. Vamos entender que nossos bairros mais violentos são os nossos complexos, são por onde as nossas iras, nossa falta de elaboração nos faz ter um comportamento mais primitivo, mais selvagem com o outro. E o processo de análise é tomar conhecimento e desenvolver uma infraestrutura nesses aspectos mais distantes da consciência. A dor narcísica pode chegar a níveis dilacerantes, e são as fragilidades narcísicas evidenciadas em nossos vínculos que, na maioria das vezes, levam as pessoas à análise. As questões narcísicas que colocam à prova nosso alto valor podem se originar de muitas esferas, como do relacionamento entre irmãos ou entre pais e filhos, nas disputas do trabalho, nos esportes, etc. Quando alguém está se sentindo machucado narcisicamente, pode ter uma gama de sintomas que advém da angústia e da ansiedade. Os níveis de ansiedade variam de indivíduo para indivíduo. Ela costuma ser intensa quando, por exemplo, nos sentimos prestes a sermos abandonados por um companheiro ou uma companheira ou trocados por outra pessoa ou mesmo outro interesse. Quando estamos, portanto, prestes a desmoronar narcisicamente. A questão da dor narcísica ela é altamente falada na literatura, na música, né, na dramaturgia. A dor narcísica, ela leva também ao assassinato, à vingança, às grandes distorções da realidade, né? Porque a dor da desvalia, a dor de se sentir inferiorizado, é, como eu disse, o calcanhar de Aquiles do ser humano. Então, a ansiedade, a angústia são presentes no psiquismo sempre quando existe uma ameaça da estabilidade narcísica do indivíduo. Sempre quando existe a possibilidade de um desequilíbrio narcísico, a ansiedade vai aparecer. Uma prova na faculdade que eu temo não passar, uma festa que eu temo não ser reconhecido de forma positiva, quando eu quero me aproximar de alguém e que eu temo não ser aceito, a ansiedade vai estar sempre ligada ao meu narcisismo. Se eu tiver uma suficiência narcísica, eu vou poder entrar melhor nesses embates
nesses trajetos e nessas investidas heróicas. E se eu tiver se o meu narcisismo for insuficiente, as minhas defesas vão ser maiores, eu vou ficar mais estagnado, o meu trajeto do herói vai ficar mais limitado e eu vou ter uma vida mais submetida às minhas defesas, às minhas fobias, às minhas fantasias negativas, e vou ter um ritmo mais lento no meu processo de amadurecimento e, quem sabe, para minha individuação. Então, um bom narcisismo, um narcisismo criativo, flexível, criativo, e vai viabilizar uma coragem maior para enfrentar situações onde o meu narcisismo vai ser colocado à prova. Se eu tiver, então, uma fragilidade narcísica, eu vou me esconder mais, eu vou desenvolver racionalizações, eu vou desenvolver uma vida toda mais protegida, né? É muito importante que a gente lembre também que existe, então, esse dueto narcisismo e vulnerabilidade narcísica e a estrutura crítica do superego. Quanto mais o meu superego cruel, o meu crítico interno, projetado nos outros, me atacam o meu ego narcísico, né, o meu self narcísico, mais eu vou sofrer, mais eu vou evitar os confrontos, menos herói eu vou ser, menos realizações eu vou ter, e mais regredida será a minha afetividade, porque eu vou ter menos experiências, menos integração das minhas experiências, vou ter uma psique com repertório menor, porque eu estive o tempo todo me protegendo desse superego cruel, me protegendo do meu narcisismo vulnerável. Não é preciso muito para nos desorganizarmos narcisicamente e reagirmos de maneira primitiva quando nos sentimos preteridos ou ameaçados, naquilo que entendemos ser nosso eu. O grande tema da análise não é evitar a dor narcísica, mas trazer para a consciência do sujeito em análise a defesa inconsciente que ele utilizou frente a uma dor que é de ordem narcísica. Essa questão eu gostaria que ficasse clara para vocês, porque uma boa análise e uma boa relação analítica, né, um bom vínculo do analista com o seu analisando, quando os dois já fazem uma dupla de muita confiança, de muita afetividade, nesse vínculo, as defesas inconscientes, observem o termo, né, defesas inconscientes, elas deverão ser apontadas pelo analista para que o indivíduo tome consciência das suas defesas, para que elas deixem de ser tão inconscientes. Porque são, na verdade, as defesas, o exagero das defesas neuróticas ou psicóticas, né, que vão inviabilizar a relação com o outro, ou afastamentos desnecessários, ou brigas desnecessárias, ou ataques de fúria que vão vir de uma distorção do real. Eu vou contar um caso, vou pedir para a Alexandra ler para a gente, que é um caso bem simples, mas ele é bem sofisticado ao mesmo tempo. É a história de dois amigos, Pedro e Paulo. Freud dizia algo muito interessante. Ele falava assim: quando Paulo fala de Pedro, quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando mais de Pedro do que de Paulo. Essa é uma questão bem interessante, porque desde Kant, a filosofia já nos alertou para as representações. Nós não, Pedro não convive exatamente com Paulo. Pedro tem representações de Paulo dentro de si. Outros amigos de Paulo
vão ter outras representações de Paulo, algumas em comum, mas outras diferentes. Então, desde de Kant, depois passando por Schopenhauer, depois a própria psicanálise, vai estruturar a psique como a sede de representações simbólicas, né? Então, um amigo tem sempre representações do outro amigo, nunca do amigo de fato. Assim como nós não sabemos nada de Deus, nós temos algumas representações muito modestas de Deus. Nós temos representações, nós não acessamos a causa primeira, não acessamos o Espírito que organizou toda a vida. Nós temos representações. Essas representações não são Deus. Né? O grande equívoco é a gente pensarmos que as nossas representações da divindade são a divindade. O nosso grande equívoco é achar que nós conhecemos exatamente o nosso melhor amigo. Nós temos algumas representações dos nossos melhores amigos e quando encontramos com eles, percebemos que aquelas representações não são suficientes para falar dele como um todo. São alguns aspectos contaminados, inclusive com a nossa própria psicologia. Pedro é muito amigo de Paulo. Conhecem-se desde a adolescência. Mas Pedro nunca se envolveu num processo analítico de fato. Paulo disse a Pedro que gostaria que ele fosse à sua casa para um lanche. Não acertaram um horário, porém. Mesmo assim, Pedro apareceu na casa de Paulo, intuindo um horário. Quando chegou, Paulo não estava lá. Pedro então sentiu-se profundamente preterido. Enviou para Paulo uma mensagem ligeiramente hostil e não fez mais contato por cerca de 3 meses. Podemos entender que, ao se sentir em segundo plano, Pedro entendeu que Paulo precisava de um castigo, sua longa ausência e o recolhimento de seu afeto. Não foi fácil para Paulo mostrar a Pedro, quando a oportunidade surgiu, que eles não tinham marcado um horário e que, portanto, ele não tinha tido uma atitude de desconsideração, como Pedro interpretara. Ele sim tinha deixado Paulo esperando com a mesa posta algumas vezes. O trabalho mais difícil para análise nesse caso seria levar Pedro a ver que seu nível de defesa de racionalização e sadismo tinha mais a ver com suas representações e autorrepresentações do que propriamente com os fatos. Podemos supor que Pedro tenha uma ferida narcísica de abandono ou rejeição que o impossibilita de elaborar suas defesas quando elas se avolumam e ativam complexos narcísicos negativos. Assim, Pedro pouco via de Paulo, Pedro via mais Pedro. Como nos diz Freud, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Assim, então, podemos observar que esse pequeno exemplo nos mostra como nós somos ressentidos narcisicamente, né? Basta a possibilidade, basta a fantasia de uma possível rejeição ou sentimento de desvalia para que as nossas defesas inconscientes façam feito uma concha que se fecham para proteger uma pérola machucada ou acuada. Então, mesmo entre os melhores amigos, que é o caso de Pedro e de Paulo, quando houve aí nesse caso um erro de comunicação, foi suficiente para que Pedro se afastasse de Paulo e que ficasse alguns meses sem falar com ele. Agora, nesse caso, como eu acompanhei, eles voltaram a conversar, entraram em contato com o ocorrido e a alteridade voltou a fluir nesse relacionamento. É muito interessante, ao mesmo tempo muito triste, quando percebemos que, mesmo em relacionamentos de muitos anos, aquela dupla, aqueles amigos não conseguiram fortalecer a consciência e o dinamismo de alteridade na consciência. Muitas vezes percebemos
quando a sombra aparece naquela amizade, naquele vínculo afetivo, os dois são incapazes de conversar sobre aquilo e existe então um afastamento. Então, para que Pedro e Paulo tenham um bom relacionamento, é importante que ambos estejam abertos para um escutar o outro, para cada um poder falar da sua verdade, para que essa relação seja realmente uma relação de alteridade, eles precisam ter uma ênfase no trabalho com a sombra, né? Se eles não conseguirem trabalhar com a sombra, essa relação é de querer bem, mas ela não tem um vínculo ela não tem uma estrutura simbólica que qualifica uma relação de alteridade. Uma relação de alteridade é uma relação em que existe a elaboração simbólica da sombra que ocorreu naquele vínculo, naquele fato. Quando não existe num relacionamento essa capacidade dos dois conversarem sobre o que sentiram, um mal-entendido, não conseguiram elaborar simbolicamente, podemos dizer que aquela relação é de querer bem, mas não é uma relação que tem uma qualidade profunda, como são as relações que têm a consciência de alteridade bem desenvolvida. Em linguagem winnicottiana, podemos dizer que Pedro apresentava imaturidade emocional. Havia integrado e elaborado pouco suas experiências ou fantasias de abandono. Reagia a elas de maneira arcaica, sádica e pouco humanizada. Numa perspectiva corrutiana, vamos pesquisar em que aspectos de sua psique se esconde uma vulnerabilidade narcísica que aponte para uma ferida narcísica que, quando arranhada, aciona defesas sádicas e evidencia o narcisismo defensivo que precisa ser transformado em criativo. Já à luz da psicologia junguiana, podemos supor que Pedro tenha um complexo negativo, o qual é ativado em situações em que se sente preterido ou rejeitado. Pelo fato de não ter amadurecido nesse aspecto, em contraste com outros aspectos maduros de sua personalidade, e age como uma criança onipotente. Eu acho que esses 3 parágrafos, vamos dizer assim, de um jeito muito sucinto, vão resumir as 3 grandes psicologias, né? Então, na linguagem winnicottiana, podemos dizer que Pedro é imaturo emocionalmente. Ele elaborou, vamos prestar atenção nesse ponto, ele elaborou pouco as suas questões narcísicas de abandono. Ele integrou pouco a consciência da sua ferida de abandono. Já que ele não tem uma capacidade simbólica bem desenvolvida das suas questões narcísicas, mal trabalhadas, ele reage de maneira arcaica, sádica e pouco humanizada quando ele se sente ofendido. Numa perspectiva, então, corrutiana, vamos tentar entender que houve uma ferida narcísica, que Pedro tem uma ferida narcísica, né, que quando arranhada acionou então, as defesas sádicas e seu narcisismo defensivo que precisa ser transformado em criativo. Então vocês veem que existe um parentesco entre a linguagem winnicottiana e a linguagem corrutiana, essa pós-psicanálise, né, freudiana. À luz da psicologia junguiana, então, podemos supor que Pedro tenha um complexo negativo, e um complexo seria um jeito, né, um complexo de emoções, um complexo de estruturas, de representações distorcidas, né, em que, quando acontece alguma questão de ordem narcísica, essas autorrepresentações distorcidas ou arcaicas, ou que vêm lá de trás, fazem com que ele sinta uma dor de rejeição muito maior do que aconteceu de fato, que, pelo que eu contei para vocês, ele não foi rejeitado. Ele só não avisou
que iria no horário que não foi confirmado entre os amigos. Então, quando o complexo entra em cena, ele desaloja, o eu, ele se aloja no lugar do eu, como alguém que entra num carro, assalta o motorista, manda o motorista para o banco de trás e começa a pilotar o carro. Um complexo, ele tem autonomia, por isso que o Jung, no começo da sua obra, chamava o complexo de complexos autônomos, né? E a psicologia também quase que virou uma psicologia complexa em relação aos complexos. Então, o eu é como se fosse um cacho de uvas, né, com alguns complexos que estão sempre lá, sendo ativados ou não, e tomando o local, o banco, a poltrona do eu mais consciente, mais desenvolvido. Então existe no psiquismo essa luta não só entre ego e superego, mas entre o ego e os complexos autônomos, né? E vamos lembrar então, o complexo é uma parte subdesenvolvida do indivíduo. Essa parte não se desenvolveu bem. Essa é um aspecto regredido do indivíduo. Esse indivíduo foi machucado, ele tem um trauma, uma sucessão de intrusões na sua personalidade, o que fez com que partes da sua personalidade fossem dissociadas, fossem machucadas e fossem pouco integradas à consciência como um todo. Quando esses complexos entram em cena e tomam conta da consciência, o indivíduo vai reagir de forma mais regredida, de forma mais arcaica, vai ter ataques de fúria narcísica, vai ter momentos de angústia, de ansiedade, de depressão. Os sintomas vão aparecer, muitas vezes sintomas físicos também vão surgir, anunciando que o complexo tomou posse daquela psique. Afinal, quando um complexo é ativado, reagimos de maneira intensa e desproporcional ao ocorrido. Distorcemos a realidade, o objeto, e o mecanismo de luta e fuga é ativado. Ficamos prontos para nos defender narcisicamente. Um complexo negativo, em sua autonomia, desorganiza toda a personalidade, as relações sociais, a interpretação dos fatos e nos impede de dar respostas adequadas às situações. Assim, no centro de um complexo negativo encontramos uma ferida narcísica que possivelmente tem a sua origem na infância no vínculo com os pais. Trata-se, portanto, de um complexo parental narcísico negativo. Assim, então, como eu já venho dizendo, a análise é um local, é um encontro entre duas pessoas que irão se encontrar num laboratório simbólico em que vão ter um bom tempo para se relacionarem, até que, como o pescador fica esperando o peixe, o analista deve controlar a sua ansiedade para esperar com que os complexos possam aparecer. Às vezes os próprios complexos do analista também podem aparecer nesse vínculo. Então é um encontro, não é um encontro exatamente fácil, né? É um laboratório em que duas pessoas vão se encontrar para um processo de amadurecimento. Caso o analisando tenha capacidade simbólica, não seja uma pessoa muito regredida, podemos até pensar num processo de individuação. Mas quando eu busco a integração do Winnicott e do Hans Kohut na psicologia analítica, é porque eu sei, pela experiência clínica, que muitas pessoas que procuram análise estão muito longe de terem a capacidade simbólica para adentrar no processo
de simbolização que leva à individuação. São pessoas que precisam ficar anos na análise para entender minimamente o que acontece com elas. São pessoas com um grau de dependência muito grande com as figuras parentais, com pai e mãe. São pessoas completamente fusionadas com o pai e a mãe, ainda na fase adulta. E não dá para a gente sequer imaginar adentrar nesse processo de individuação, porque elas não conseguem simbolizar, não conseguem se diferenciar dos pais, não conseguem se diferenciar do ambiente, são pessoas muito regredidas, e, para tanto, um outro arsenal teórico deve vir ao nosso socorro, como a psicologia do amadurecimento, em que o analista vai ser muito mais uma mãe, fazendo com que a pessoa lentamente vá integrando suas poucas experiências e esperando que ele comece a simbolizar, nem que seja de uma forma muito primitiva, para que eventualmente ele possa dar conta do seu narcisismo machucado e eventualmente desenvolver um processo de individuação. Não, isso é bom. Kohut nos lembra da fúria narcísica como sintoma de atualização da ferida narcísica da pessoa. A fúria narcísica escapa ao controle do ego. Casais de namorados, por exemplo, são muito vulneráveis um em relação ao outro e por isso brigam tanto. As opiniões de um são muito importantes para o equilíbrio narcísico do outro. Quanto mais vulnerável narcisicamente, mais imatura será a pessoa. O processo de amadurecimento psíquico poderá ser retomado na análise, visa a tomada de consciência desses pontos de vulnerabilidade. A questão da fúria narcísica é uma questão também de muita relevância, que é para a observação do analista e do analisando, porque se difere da raiva. Na raiva, eu tenho consciência de que eu estou irritado, eu tenho consciência da minha raiva, e eu vou dar uma resposta para aquela situação que está me deixando com raiva, mais ou menos do tamanho que aquela situação merece. Ou eu tenho controle também para não exercer a minha raiva e me controlar. Mas se aquela situação, por algum motivo, penetrou, espetou uma ferida narcísica, eu vou ter menos capacidade egóica de controle da raiva. Eu não vou ter mais raiva, mas eu vou ter o que Hans Kohut vai chamar de fúria narcísica, que é uma emoção que pula na frente, salta na frente, e o ego tem pouco controle dessa emoção. E essa fúria ela é muito observada. Temos visto isso na política, infelizmente. Vemos dentro de casa, vemos em várias situações. É uma condição humana que mostra a precariedade da nossa afetividade, mas sem dúvida que quando a pessoa começa um trabalho de análise profundo, os ataques de fúria narcísica vão sendo integrados, vão sendo transformados, a vulnerabilidade narcísica tende a melhorar muito, né? O complexo passa a ser integrado, passa a ser conscientizado, os ataques de fúria diminuem muito. Um casal que muitas vezes tinha episódios de fúria narcísica, quando os dois fazem análise, a tendência de diminuir os ataques de fúria narcísica e eles evoluírem por uma raiva controlada é bem grande. Porque isso é construído com a elaboração simbólica daquilo que não tinha elaboração e não tinha representação. Onde entra Jung nessa história? A análise deve permitir uma nova atitude do consciente em relação ao inconsciente.
A consciência deverá se sensibilizar para os sonhos, pois eles têm a precisão de uma tomografia para o médico. Num momento de instabilidade narcísica de Pedro, os sonhos tentarão transmitir para a sua consciência o que está acontecendo de fato. Eu particularmente gosto muito dessa frase de Jung, quando ele nos fala que a análise deve permitir uma nova atitude do consciente em relação ao inconsciente. Quando a pessoa ainda não foi para análise, como eu disse no começo, essa pessoa está fusionada ao seu superego, ela está fusionada ao seu inconsciente, ela é inconsciente das suas feridas narcísicas, ela é tomada frequentemente pelos seus complexos, e ela mora numa casa interna muito mal ajambrada e muito mal arrumada. Quando ela começa a botar ordem na casa e desenvolver um mapa topográfico, ela começa então a viver numa casa mais organizada, mais ampla, onde ela sabe onde ela guarda as coisas, né? Então, Jung traz para a psicologia a questão das imagens, né? Por causa dos seus grandes dotes, tanto de ordem espiritual como artísticos, né? Ele traz para a humanidade um novo mito, né? Que seria esse mito da individuação, que é interessante a gente pensar, né? Esse processo de individuação é um processo que eu faço consciente, quer dizer, a minha consciência me ajuda nesse processo. É um processo heróico, é um processo em que eu passo a conscientemente querer me diferenciar dos meus pais. Eu passo conscientemente a ver e a buscar aquilo que me faz mais sentido. Eu começo a entrar em contato mais profundamente com os meus símbolos, com as minhas representações, com o meu corpo, e começo um grande trabalho de integração, de conscientização, de elaboração, não só das minhas feridas narcísicas, mas também das minhas aptidões, dos meus talentos, dos meus anseios, dos meus sonhos, e procuro desenvolver uma vida que me faz sentido, né? Uma vida que eu entro em contato com minhas funções inferiores, com minha função inferior, vou buscando uma consciência de totalidade e uma maior autonomia em relação àqueles que me cercam. A minha vida vai sendo uma estrada de alguma forma original, com a minha cara, né? Eu passo a ter uma vida que parece comigo, não com aquilo que esperavam que eu fosse. Então estamos aí, deixei o Jung para o fim, no sentido de ser a cereja do bolo, para que pensarmos que o processo de individuação é a grande proposta do Jung, da psicologia profunda, desse contato com o inconsciente, dessa nova atitude da consciência em relação ao inconsciente, mas temos que saber que isso não é para todo mundo. Algumas pessoas, por feridas lá de trás, nos primórdios de sua vida, por vidas muito machucadas, não vão conseguir ter um processo de individuação pleno, vão passar a vida com um nível profundo de dependência dos seus objetos primários, e, para tanto, vamos ter que esperar menos dessas pessoas. Então, algumas pessoas vão para análise e vão conseguir fazer um processo de individuação. Algumas vão tentar amadurecer um pouco e algumas vão tentar melhorar a sua condição narcísica, as suas feridas narcísicas. Vamos encontrar pessoas em estágios de amadurecimento diferentes, com anseios diferentes e com possibilidades diferentes. E temos que estar preparados para todos eles. Bom, o que eu queria falar é isso.